Disse Jesus: é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Na verdade, a vida, o pão da lei. Meus queridos amigos e minhas queridas amigas, chegamos ao penúltimo domingo do ano litúrgico e o evangelho que nos é proposto apresenta uma perspectiva escatológica, isto é, o convite a olhar para o final da nossa vida temporal. Partindo da contemplação do imponente Templo de Jerusalém, Jesus o relativiza ao anunciar que não ficará pedra sobre pedra. Ele nos convida a ampliar nosso olhar para além das realidades que passam. Embora o texto possa parecer inicialmente catastrófico, sua conclusão contém uma mensagem de encorajamento e esperança. Quem permanecer firme ganhará a vida. Aqui chegando, Senhor. Jesus encontra-se no Templo de Jerusalém após concluir sua longa caminhada, conforme o evangelista Lucas. Ele vive seus últimos dias. Segundo a narrativa de Lucas, diante da admiração das pessoas quanto à beleza do templo, ornamentado com pedras preciosas e as ricas ofertas, o mestre questiona essa admiração superficial e profetiza que ali não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Como verdadeiro profeta, Jesus enxerga o templo de modo diferente. Aquele lugar já não acolhe os valores do reino de Deus. Por isso está condenado à ruína. Como bem observa o padre Pagola, aquele edifício esplêndido está alimentando uma ilusão de eternidade. Aquela maneira de viver a religião sem acolher a justiça de Deus, nem ouvir os que sofrem, é enganosa e perecível. Vós sois o caminho, a verdade. O Evangelho de Lucas, em seu discurso escatológico, destaca 3 momentos importantes na história da salvação. A destruição do templo de Jerusalém, já ocorrida, o tempo presente da missão da igreja e a vinda do Filho do Homem, que plenificará o reino de Deus. Jerusalém, lugar onde deveria irromper a salvação, recusa essa oferta ao rejeitar a pessoa de Jesus. Sua destruição e a do seu templo simboliza, portanto, que a salvação não mais se restringe a um lugar, mas se destina a todos os povos e nações. Inicia-se então o tempo da igreja, no qual os discípulos são enviados para testemunhar o ensinamento de Jesus e proclamar o universalismo da salvação. Este período de missão, no entanto, será marcado por incompreensões e perseguições. Mas Lucas assegura que os fiéis não estarão desamparados. Receberão de Jesus palavras de sabedoria e não perderão sequer um fio de cabelo da cabeça. Aqui chegando. Por fim, Lucas aponta para a vinda do Filho do Homem, sem contudo revelar quando acontecerá. Adverte assim contra os falsos profetas que, anunciando o fim iminente, enganam as pessoas.
Ao longo da história, inúmeros falsos messias surgiram, inclusive no Brasil, mas todos foram desmascarados. Os discípulos de Jesus não devem dar ouvidos a mensagens estranhas ao Evangelho. Anúncios sensacionalistas, como os que vemos pichados nos muros, Jesus está voltando, são especulações vazias, sem qualquer fundamento bíblico. Jesus não revelou esse segredo sobre o fim, mas nos convocou a uma vigilância ativa e a uma esperança confiante, a estarmos prontos para o encontro definitivo e imprevisível com Ele. É precisamente nesse contexto que a exortação final ressoa com força. Diante das catástrofes cósmicas anunciadas e da advertência quanto às perseguições que enfrentarão, os cristãos deverão permanecer firmes e fiéis ao projeto de Jesus. Esta não é uma promessa de imunidade ao sofrimento, mas a garantia de que na fidelidade encontra-se a vida verdadeira. É permanecendo firmes que ganhareis a vida. Assim, um texto que começou anunciando tribulações termina de modo surpreendente numa palavra de esperança. Aqui chegando. Celebramos neste domingo a 9ª Jornada Mundial dos Pobres. A opção evangélica da Igreja pelos mais necessitados é expressão do primado da caridade cristã, que nos chama a reconhecer o próprio Cristo no rosto dos que sofrem. Por isso, a Igreja não pode ficar indiferente às injustiças sociais. Deve defender os que se encontram em situação de vulnerabilidade alimentar, habitacional, de trabalho, de saúde, de educação. Em nosso país, apesar de termos saído do mapa da fome, milhões de pessoas ainda vivem na pobreza e passam fome, o que exige nossa sincera conversão e ação transformadora. Na sua mensagem para este dia com o tema Tu és a minha esperança, o Papa Leão XIV afirma que o pobre pode tornar-se testemunha de uma esperança forte e confiável, precisamente porque professada numa condição de vida precária, feita de privações, fragilidade e marginalização. Ele não conta com as seguranças do poder e do ter, pelo contrário, sofre-as e muitas vezes é vítima delas. A sua esperança só pode repousar noutro lugar, reconhecendo que Deus é a nossa primeira e única esperança. Também nós fazemos a passagem entre as esperanças que passam e a esperança que permanece. Em fidelidade à nossa opção fundamental, convido todas as paróquias, pastorais e movimentos da nossa diocese a celebrar este dia com criatividade e compromisso, unindo a oração à reflexão sobre as causas da pobreza e promovendo ações concretas que defendam a dignidade de filhos de Deus das pessoas mais pobres. Receba o meu abraço fraterno com os votos de um domingo abençoado e de uma semana feliz. Desça sobre você e sua família a bênção de Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo.